Um momentito. Aproveitando também, queria perguntar a vocês sobre os grupos. Como estão yendo os grupos? Já? Máximo 4 por grupo. Como estão yendo os grupos, já necessitaria que os grupos estiveram listo, não? A delegada, já? Então, é importante, máximo dia lunes ou martes, aí que estão os grupos. Os que não puderem, aí, nesse caso, eu teria que escolher de maneira aleatória, não? O melhor seria que vocês se organizaram, não? Puderem escolher seus companheiros, etc., não? Seria o ideal. Não? Perfeito, senhores. Bueno, tá? Então, por favor, mais ou menos máximo, o dia martes ou miércoles, com todos os grupos deveriam já estar completos, não? No caso de faltar alguém, aí seria já encarrado de maneira aleatória, já? Para poder já cerrar os grupos, não? São grupos de 4. Vocês, só para conhecimento, me parece que são um total de 20 ou 21, não? Eu vou saber com segurança no momento da assistência, não? Quando haga a assistência, aí sim vou saber o número exato. Um total de 22, creio, não? Sim. Não, mas são 21 no total. Já? São 21. Poderia ser, em todos os casos, já poderia ser, inclusive, um grupo de 5, não? Porque dá 5 grupos. Buenas tardes, Luz. Luz, justamente queria pedir um grande favor para organizar os grupos, quizás hasta el día miércoles. Buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes, profesor. En el WhatsApp. ¿Me escucha? Disculpe.
Oh, no me escucho. Sí, sí, escucho. En el aula virtual aparece que somos 20 alumnos y en el WhatsApp tan solo hay 17. No sé si estarán asistiendo o no, porque si fuesen 20... Quizá alguns abandonam, etc. Mas é o seguinte, não? Em todos os casos, não? Em todos os casos, poderia ser, são 17, não? A hora atualmente tem 15, não? Porque é 15, 17, não? Não sei quantos. Bueno, oficialmente são 21. Oficialmente. Tá? Então, vocês formam grupos de 4, tá? Grupos de 4, 4, 4. Então, seria, em caso, seria, são 17, vamos por 18, não? Poderia ser grupos de 4, não? Ya Grupos de puse. 4. Perfeito? Aí para grupo de 4. Perfeito, não? Não é problema. Bueno, agora sim, já entraram todos. Vamos começar aqui a primeiro corrigir o exercício, não? Que havíamos proposto semana passada. Perfeito. Semana passada não, dia de ayer, perdão. Já. Estimados, Anetio, alguém na Etio, ou não sei, não? Que queira pôr no chat, alguém na Etio o exercício? Nadie? Nada é este exercício? Bueno, estimados, então vou corrigir. Alguém na Etio? Nada é este exercício. Bom, vamos lá. Não, Diego, está fácil. Está fácil. Vamos lá. Eu vou corrigir, não? Passo a passo aqui. Bueno, el ejercicio, la propuesta es que tenga, ¿no? Ese, yeah. Pues la propuesta de ese ejercicio, mira o que está aqui. Usando o subplot, vou copiar, ok? E vou passar ao comentário, pode ser isso, não? Aqui de MATLAB. Vamos comentar. Comente. Isso é importante. Vamos lá. Abre um script. Usando o subplot para graficar quatro gráficos em configuração 2x2
em uma única figura, já? Em uma única figura. Una pide el seno, dos é elevado a x, e aqui está. Então, vocês vamos, primeiramente, abrir uma figura, figure, não, que é em inglês, figure, CLF. Você abre e limpa a figura. Segundo, vamos, sobre essa figura, vamos apontar para uma configuração 2x2. Vamos aqui à aula virtual. Na configuração 2x2, é essa configuração aqui. E uma figura, ok? Eu vou subdividir com subplot. Uma 2x2 significa 2 filas, 2 colunas. Eu vou ter 4 gráficos, como máximo. Como máximo, 4 gráficos. Essa é a configuração. Ok? Por quê? Plot 2x2, o subplot é fila, coluna e posição. Como é uma 2x2, ele admite máximo 4 posições, ok? Aqui eu vou graficar seno com essa dimensão. Aqui, 2, eu vou graficar E elevado a x. E na terceira, 1 meio de x. E na quarta, essa função aqui, também aqui tem ele color, não dele traçado. Perfeito, não? Então, no primeiro, eu quero uma configuração 2x2. Então, primeiro, vamos a graficar o seno de x. Podemos fazer o seguinte. Primeiramente, antes de graficar, podemos construir os vetores x e g para cada caso. E logo graficar. Construir primeiro, vamos ao primeiro. Não? Aqui eu tenho um x, um intervalo cerrado de 0 a 2π. Então, eu vou chamar de x1, é igual. Linspace, começa em 0, termina em 2 por π. Recordem, é obrigatório pôr o símbolo de produto. Se a linguagem de programação, quando hacemos o papel, entendemos. 2π é 2 por π. Pero em programação é obrigatório pôr o símbolo de produto, não que é um asterisco. É escalar porque é um número multiplicado por uma constante. Não tem nada de vetorial. Se houver posto vetorial, não haria diferença. Peraí, estou multiplicando 2 números nada mais. Não vetores. Já? Aqui não estou multiplicando vetores. Estou acender vetor. O vetor vai começar em 0 e terminar em 2 por π. Certo? 3.14. Pero quantos pontos eu quero pôr aí? Vou pôr 1000. Ponto e coma. Nota-se que é do verdito. Então, 0, 0.001, 0.002, hasta chegar a 3.14, que é 2π. Não, 3.14 não, 6.28, aproximadamente. 2 por π. Ele vai começar em 0, terminar em 2π com 1000 valores, ou seja, o tamanho do vetor.
E agora vou calcular seno. G1 eu vou chamar. G1 é igual a seno, que é sin de x1. Recordando que, por defeito, o MATLAB trabalha com radianes. Sin, cos, tan, atan, sec e todos os comandos de trigonometria, MATLAB trabalha em radianes. Se querem em grados, os comandos, em geral, é precedido da letra D. Aqui vamos trabalhar em radianes. X1, G1, já calculei, já está calculado. Estou só construindo os vetores, tá? X com X2. Eu posso usar o linspace como posso usar o incremento, tá? Eu vou usar o X2, opcionalmente eu vou usar o incremento. Já só para que vocês vejam. Aqui vai de menos 3 a 3. No menos 3, 2 pontos. Para que quede preciso, o incremento deve ser bem pequeno. 0.001. 2 pontos, 3. Ok? 0.01. É uma opção ao... É uma opção... Aqui, perdão. Aqui é ponto. Tá? Aqui não viu muito bem. Ok. Ele impeça menos 3, 2 pontos. O incremento deve ser bem pequeno para que tenha muitos pontos e termine em 3, ok? Então, esse vai ser o 12. Estou falando 12. Aqui está o 12. Tá? Por agora, só estou construindo os vetores. O que diz o X2? O X2 é E elevado a X. Então, é ESP. ESP de quê? De X. 2. Não? Ok? Eu agarro o vetor que impeça menos 3. Menos 3, menos 2.999, menos 2.998, não? Etc. Hasta chegar a 3. Então, um vetor grande. É um vetor bem grande. S menos 3. Termina em 3 com incremento de 0.01. Quanto menor é o incremento, maior número de pontos e mais preciso. Aqui se criará um vetor de mesmo tamanho, calculando E elevado a todos os vetores. Já? Perfeito. Agora vamos ao... eu cambiei um pouco. Em vez de usar o linspace, estou usando o incremento. Igual, funciona da mesma maneira. Agora, o terceiro, eu vou chamar de X3. X3 é de 1 a 4. Eu vou usar o linspace. Começa em 1, termina em 4. Quantos valores? 1000. Pode ser mais, pode ser 500, pode ser 400 também. Eu vou por 1000. Vamos construir o vetor G3. O vetor G3 é igual. Já? Então, se o G3 cadê? É 1 entre X. Nota-se, 1 entre X. Eu vou agarrar cada elemento de X3. X3 empeça em 1. O segundo é 1.001. O outro é 1.002. 1.003. Hasta chegar a 4. Ou seja, aí 1000 valores. Cada valor vai ser 1 entre... Eu vou operar cada elemento. G3 vai ter o mesmo tamanho de X3. Ou seja, 1000 valores. Porque ele vai agarrar cada valor
E aí, nesse caso, ponto de divisão tem que ser vetorial. Sempre quando eu trabalho com vetores e quero construir outro vetor, eu devo usar vetorial. Já? Ok? E vamos ver x4. X4, vou usar incremento. Ele disse que eu quero... Aqui não puse a... E eu videi, não puse a... X pertencente, e faltou aqui, hein? Faltou esse detalhe. De menos 1, 8. 8. Ok? Então, vamos pôr de menos 1 a 8. Vou usar o incremento. Menos 1, 2 pontos. O incremento deve ser pequeno para que tenha precisão. Quanto menor o incremento, maior o número de pontos. Eu vou pôr 0,01 para que tenha... Poderia pôr menor, mas está bem. 0,01 já está suficiente. A 8. E ponto e coma ao final. Já? Então, menos 1, o próximo será 0,999, o outro 0,998, menos 0,997, até chegar a 8. Ok? Ou seja, o vetor, primeiro valor será 1, o último valor será 8, sendo que o incremento é esse incremento pequeno, para que o gráfico tenha precisão. G4 é igual a quê? Aí, sim, eu vou agarrar cada elemento e operar. Isto é uma operação vetorial. É um vetor. Por lo tanto, x4 ponto elevado à quarta potência, aí está, ponto elevado à quarta potência, menos 7 por 7 por x4, não que eu vejo, aí faltou por aqui, não saiu por. É obrigatório. Por que não é necessário pôr vetorial? Porque eu estou multiplicando uma constante. Não estou... Aqui eu estou elevando o vetor. O vetor que está aqui com 1000 valores. Eu tenho que levar cada elemento ao quadrado. Isso é uma operação vetorial. Ok? Correto? Ponto elevado à terceira potência. Mas 14 por x4, porque foi a variável que é criada aqui, para não confundir com as outras, para não sobreponer, não? Mas 14x ao quadrado, ponto x4 elevado ao quadrado, nota-se que vetorial, tudo é vetorial, não? Menos 16 por x4. Aqui não é, não, aqui estou multiplicando uma constante, não um vetor. Ok? Mais 6. Ponto e coma. Está correto? Todo claro? Todo claro? Sim, Diego? Jorge, está todo claro? Já? Então, eu agarrei. Perfeito, Jorge.
O vetor X, E de las abscissas. É claro, chamei de X4, porque estou trabalhando, tenho que trabalhar com número de variáveis distintos, senão uma sobrepõe sobre a outra. Se eu chamo isto de X3, vou a borrar o X3 anterior. Então, aqui X4 está começando em menos 1, terminando em 8, e ele incrementa 0,01. Poderia haver usado o linspace? Sim, para eu quis isso variar para mostrar os states. Ponto elevado ao quadrado significa que cada elemento será menos 1 a la quarta, não? E logo menos 0,999 a la quarta, menos 0,998 a la quarta, e assim sucessivamente. Por isso, tudo que é potência está em potência vetorial. Aqui, o produto, estamos multiplicando uma constante, não é vetorial. Não é necessário que seja. Não? Porque é uma constante. Aqui não tem nada vetorial, é só... Ok? Então, já tenho todos os vetores. X1, G1 mesmo tamanho, X2, G2 mesmo tamanho, X3, G3 mesmo tamanho, X4, G4 mesmo tamanho. Agora sim, vou a graficar. Primeiro, plot 2,2, primeira posição. A primeira posição é essa aqui. Esse eu vou graficar o seno. Já? Vamos graficar o seno. Perfeito? Já apontamos, nós, na figura 1, já, chama a figura 1. Podemos seguir na mesma fila, mais organizado. Plot X1, G1, ele pede color verde, então é green. G. Aí. G. Ok? G. Como se deseja, também podemos criar um line width. Grosso 2, não vamos pôr muito grosso. Grid e pelo menos o título, não? Poderíamos haver posto o subtítulo, mas vamos pôr o título nada mais. O seno de X, G de X, aí podemos até copiar aqui, ó, mira. Vocês não querem muito trabalho. Em espanhol, esse é título, não é, não? Então, isso aqui está tudo. Olha, para ser mais rápido, aí tem que, não? Podemos ser assim, ó, mira. E só cambiar os valores e os títulos. Dos, segunda posição. Eu vou graficar o E, não é tal. Então, ele diz que é color. O G2, o X2, G2, e ele color, traçado color negro, K, de black. Esses colores estão aí na diapositiva, né? Que é red, green, blue, não? R, G, B, cian, não? Tem toda a relação aí de colores. E aqui é o E elevado a X, não é isso? Então, é E elevado a X. Recordem, título não tem nada que ver com vetor. Tem que ser tal como está. O comando que calcula E, que representa E, se chama ESP. Tá? Aqui está. Perfeito. Agora vamos para a terceira e quarta. Aí a gente vai assim, só mira, tá? Ctrl C. Ctrl V, tica.
aqui, ó, terceira posição e quarta posição, que é o máximo que aceita, porque 2 por 2. Se for 2 por 3, teria estas 6 posições. Tá? Na terceira posição, colou ciano. Então, ciano, C. Tá? Ciano. E aqui seria 3, 3. 3 e 3. Nota-se, já construir. Aí que ter paciência e cuidado, porque é muito fácil confundir. E aqui a terceira é 1 entre X. Podemos simplesmente copiar aqui, ó, mira. Se quer, copia também aqui, ó, mira. Queda bonito. Eu não vou pôr aqui, porque eu não pus nenhum outro, então só não vou pôr a função. Ok? E aqui, quatro, color, abre alguma coisa sobre color? Color azul, então é blue. Em realidade, se é color azul, eu poderia simplesmente omitir, tá? Pero eu vou pôr o color blue. Por quê? Por defeito, o MATLAB te traça, se tu não pões o color, ele vai te pôr traçado azul. Já? Não seria tão necessário, mas sim há o color aqui. E vamos a copiar a função. Eu não pus o intervalo, deveria haver posto, pero igual aqui para servir de exemplo. Se vocês desejam, podem também pôr. Então, aqui está um outro detalhe que queria comentar com vocês. Vocês sabem, o subplot, ele apunta, não, a figura 1, figura, não? Chamei a figura, limpei a figura, tá? E apontei. Quando o número máximo de posições não exceda 9, opcionalmente posso eliminar a coma. É superior a 9, não. Por exemplo, se eu tenho subplot 3,4, me dá um máximo de 12 posições. A coma é obrigatória. O que me refiro a isso? Eu poderia pôr 2,2,1 por defeito, ou, se quer ser mais rápido, poderia pôr assim, simplesmente. Eliminando a coma. Como acá, poderia eliminar a coma. 2,2,2. Ok? Isso só pode ser se o número máximo de posições não ultrapasse 9. Como ser o número máximo? Fila por coluna. O produto de fila por coluna não pode passar de 9. Se passa, o uso da coma é obrigatório. Vou deixar assim como exemplo. Está claro? Todo claro? Vamos guardar. Sim? Sim, Diego? Te escucho. Profesor, tengo una pregunta. Después de las funciones que escribió el Figure One, ¿esto sirve para limpiar lo que va a mostrar en los gráficos, no? El Figure One assim, CLF. Sí. One, entonces, ¿para qué serviría? ¿Para qué serviría? Não, Figure One é que abre uma figura, a primeira Figure One, ele abre uma figura limpa, nova. No que passa? Digamos que tenhas outro programa que já tenha uma figura aberta, subdividida. Então, se para garantizar que esteja totalmente limpa, tu chama Figure One. Opcionalmente, também, tu poderias fazer isso. Em vez de chamar a figura, claro, se tu não... Tu poderias fazer isso. Clear. Não. Close all. Quando tu usas isto, já não é necessário nem sequer chamar Figure One.
Por quê? Porque tu já estás cerrando, garantiza que não há nenhuma figura ou quadro aberto. Ok? Pero, Sí. se por si acaso, se há uma figura aberta e ela já tenha uma subdivisão, poderia dar um erro. Por essa razão, para garantizar, agora, se tu pones close all, tu poderia simplesmente eliminar isto. Por quê? Porque quando tu não especificas a abertura de uma figura, nesse caso, figure 1, por defeito, ele abre figure 1, a primeira figura, por defeito. Yeah? Então, se tu usas close all, simplesmente nem sequer seria necessário escrever isso. Tá? Tu garantizas que todas as figuras estão, todos os gráficos e quadros estão cerrados quando aplica esse comando. Está claro? Não sei se respondi. Sí, sí, profe. Sí, sí. Ya se Está entendió mejor. claro? Gracias. Sí, sí, está claro. Perfeito. Aqui seria um pouco de redundância, mas eu vou deixar aqui como não, que pode ser usado também dessa maneira. Dos gráficos e quadro. Cerra todos os gráficos e quadros. Esse aqui abre a figura número 1, figure 1, abre. E limpia caso em esse caso, se pongo close all, ela não vai existir. Aí é um pouco de redundância, não seria necessário. Vou deixar como um exemplo. Nesse caso, não seria necessário. Porque eu usei close all. Ok? Pero ok? Então, aqui está. Agora vamos provar, não? Vamos provar. Assim. Exemplo. Subplot. Exemplo subplot. Não? Vamos. Como disse, podemos aqui ou ponemos o nome aqui. Como queiram. Aqui eu vou pôr o nome. Exemplo. Subplot. Ok? E enter. Ou, vamos aqui em edição e dou run. Se está aberto, ok? Aqui não é obrigatório que esteja aberto. Cuidado, Vamos lá. Vamos ver se funciona. Está aí, está. Viu? Bom, estimados, quedou claro? Ah, se tem dúvida, pergunta por quê. Não, essa eu sei que é um pouquinho complexo. Porque aqui está nos quadros. Todo claro, Diego? Perfeito. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um print e pegar. Vou fazer um print e pegar em nossa aula, em nossa pizarra. Não sempre atualizar a aula, atualizo a pizarra para vocês.
Está aqui nessa pizarra. Está nessa pizarra, aqui está. Ok? Aqui. Perfeito. Agora eu vou vendo a nossa diapositiva. Não está aqui. Um momento. Por se acaso também eu vou... Olha aqui tem os colores seguidos os símbolos. Tá? Recomendo, aqui vocês podem pôr colores e símbolos, recomendo que vocês não executem estes exemplos que estão aqui para praticar. Ó, quando vocês querem graficar em figuras separadas, não? Aqui estão figuras separadas, ou usando subplot. Aqui, não? Recomendo. Tá? Qualquer dúvida, vocês depois me perguntam. É importante, porque não vai dar para executar todos os exemplos aqui, não? Então, se eu pongo os pontos mais importantes e vocês verão aqui, ó, usando subplot, não? O Steam, a única diferença é que, em vez de um traço contínuo, ele vai dar um traço discreto. E o bar vai usar barras, pero tanto o plot Steam e bar funcionam da mesma maneira, ok? Recomendo que vocês hagam estes exemplos. Agora vamos ao gráfico 3D. Não, vamos ao gráfico 3D. Ok? Bueno, hemos visto que para graficar um gráfico 2D, eu necessito de dois vetores exatamente do mesmo tamanho. Conforme hemos visto, sempre construímos o eje das abscissas e logo calculamos o eje das ordenadas. Nesse caso, temos aí os pontos, não? Então, o gráfico 3D aqui não deu para copiar. Então, vamos... Aí está. Bueno, vamos abrir um pouco aqui, aumentar aqui o tamanho. X é igual. O vetor não vai R das abscissas, 0, 2, 5, 8. Ponto e coma ao final. Nota-se que, quando tem algo que não está muito bem, mínimo queda amarillo. E ele te diz o que falta. Falta o ponto e coma ao final. Aí está. O G. 4.1. 6.6. 1. 8.9. Não? Ou seja, e o Z
0,1 menos 0,9, 3 e 12. Ok? Ponto e coma também ao final, você não quer dar mais. Então, cada ponto aqui, por exemplo, o par cartesiano, se for bidimensional, teremos o 0 e 4,1. E das abscissas e ordenadas. E zeta, 0,1. Então, aqui temos 3 valores para cada ponto. Claro, aqui tenho 4, 4 e 4. São 4 pontos. Ok? X, G e Z. Agora, sempre me gusta abrir uma figura. Claro, poderia ser figura 2, figura 3, não? Figure não 1. Okay. Select. Clear figure. Figure, não? Agora vou a plot 3. X, G e Z. É obrigatório, quando usamos o plot 3 para gráfico tridimensional. Aqui já funcionaria. Pero podemos pôr color, podemos pôr line width. Por defeito, ele vai sair de color azul. Pero podemos pôr diferentes colores, não? Line width. Selecionamos, é mais fácil. 2. Ok? Menor, ele também traça não, as subdivisões, que é muito saturado o gráfico. Já? Então, esses aí eu grafiquei, X, G e Z, e o line width vai te dar o grossor do traçado. Se não põe line width, o grossor é 0,5 por defeito. Sai muito delgado, não? Às vezes não se aprecia muito. Bueno, agora, também pode pôr o título, title. Gráfico 3D. E também pode pôr os subtítulos em LRX, Xlabel, tanto em gráfico 2D como em 3D, eu tenho a opção de pôr o Xlabel e o Glabel. E em 3D também se pode pôr o Zlabel. Não é obrigatório pôr os 3. Veja, X, R, G e Zlabel, recordando que todos os comandos em MATLAB, não os subcomandos, já? Como line width, os comandos em MATLAB são escritos em letras minúsculas. Tá? Okay. Se eu pongo Z maiúsculo aqui, não vai funcionar. Tá? De repente não te dá erro aqui, mas não vai funcionar. Tem que pôr com letra minúscula. Tudo, não? Xlabel, Glabel, Zlabel. Agora vamos guardar.
criei um nome aqui. Gráfico 3D 3, porque já havia. Poderia tipear ou, opcionalmente, também poderia aqui ir a editor e acerrando. Muitas vezes eu prefiro essa tipear aqui. Gráfico, guião abaixo, 3D3. Tem que ser exatamente não, o mesmo nome. Senão vai dar erro. Aí está. O gráfico 3D está o título e o RX. Então, por exemplo, podemos também selecionar e pôr-los. O primeiro ponto é 0, X. X é 0. Aqui. G, 4.1. Aqui. E Z, na altura, é 0.1. Praticamente 0. Né? Nível de 0. Também podemos estirar. Vamos pôr o segundo ponto. Fazemos um clique e ponemos o terceiro e o quarto ponto. O que plotear é juntar os pontos. É importante, estimados, que depois, não, a hora mesmo, vocês pratiquem, não, sendo, porque é a maneira de aprender, não? Vocês sabem que programação, essas coisas se aprendem sendo, né? E não só no mirando. Claro, eu dou orientação pela ideia que vocês pratiquem. Ok? Perfeito? Agora vamos dar um outro exemplo. Também vou guiar, está na diapositiva. Aqui. Bueno, aqui temos um vetor sendo T em X, cosseno T em G e T em Z. Também vou aproveitar e mostrar a vocês o Comet. Comet é um plot que ele vai graficando os pontos de maneira lenta para que vocês observem. Em alguns casos é interessante, em alguns casos, mas visual, não? Para que tenha uma... Só que aqui, em vez de graficar em figuras separadas, quero graficar em uma mesma figura, usando subplot. Bueno, les doy 5 minutitos para que hagam. O sea, quero. Vou dar o início solo. ¿Eh? Mira, a proposta do exercício. Primeiro, vocês devem construir o eje das abscissas. Vai de 0 a 8π. Vou deixar vocês construírem. Logo, deve construir o eje das abscissas, o R, T, T é igual, vai de 0 a 8. Pode usar o linspace, como pode usar o incremento. Logo, X é igual a sin de T. G é igual cos de T. E Z é igual a T. Não, o que está aqui. X sin de T, cosseno de T. Ok?
E agora, vocês vão chamar uma figura, em vez de figura, não? Fury 1. Ok? E CLF. Ok. Em essa figura, vocês vão graficar usando subplot. Na primeira posição, vocês vão pôr usando o plot 3. Na segunda posição, o comment 3, com subgrid e título. Vou pedir que vocês hagam 5 minutos esse exercício. Ok? São as 18. 18 e 5. Não, eu vou sacar as dúvidas e peço a corrigir. Pero é importante que vocês pratiquem. Listo.
Listo? Chamados é importante. Já. Alguém? Hecho? Está, Diego. Perfeito. Vamos ver como que nela também ha hecho. Passa ao chat de 0 a 1000. Perfeito. Aham. Diego, está bem na estrutura, pero de la maneira que está aqui, el comer 3 vai borrar o plot 3. A ideia que eu estava pensando, não, é essa aqui, ó, mira, aqui, é que vocês na figura, usando o subplot, não, que se divide em 2, vai ser 1,2, 1,1, 1,2,2. 1,2,1 grafica o primeiro, já? E 1,2,2 grafica o segundo. Já? Então, aqui vai ser o plot 3. E aqui vai ser o começo. Já? É só eu complementar aqui, não? Vamos ver aqui. Diego, olha aqui nela. Perfeito. Fluência LF. Sim, pero aí tu has graficado solamente plot 3. Pero a ideia é essa. Depois figure 1, RLS, CLF, tá? Ok? Perfeito? Tá? Só faltaria, digamos, complementar essa parte aqui. Rianela, não. O caso é que aqui está bem. Azeite bem está perfeito. Tá? Pero, hasta aqui. Pero, para graficar plot 3, ok. Tu chamaste da figura, limpiaste a figura. Vas aplicar a mesma técnica que hemos aplicado aqui, viu? Eu vou mostrar vocês. Aqui, ó, que era assim, 1,2, não? A mesma técnica que tínhamos aplicado. Subplot, não? Nesse caso é 1,2. 1, subplot 1,2, 2. Vai graficar primeiro usando plot 3 e vai graficar o segundo usando comet 3. Não, essa é a ideia. 2 minutinhos para corrigir. Eu quero que vocês hagam para poder treinar. Perfeito? Está claro, Rianela? Diego? Está claro? E a todos também, não? O importante é se praticar. Senão, não aprende. Perfeito? Um minutito. Claro, não, há que usar o subplot em os dois. Um plot 3 na primeira posição e subplot 1, 2, 1. Plot 3 e 1, 2, 2. Comer 3. Comer 3.
corrijo ou vocês querem tentar? Não, color não é necessário. Está bem. Está bem. Se querem, podem pôr grosso, color, pero essa é a ideia. Está. Aí está, perfeito. Perfeito. 1, 2, 1, 1, 2, 2. Perfeito. Exatamente, separados em uma única figura. Agora, pode complementar com color, título, se assim desejar, para cada um. Plot 3, grid, título, title, não? Title, e etc. Não? Aí eu posso complementar, pero esse aqui já vai funcionar. Exatamente como havia proposto, usando o subplot. Perfeito? Ya. Voy a corregir entonces. Bueno. ¿No? MATLAB. O T, posso usar o linspace como pode usar o incremento. Vou usar o linspace de 0,8 por pi, não tal como 8 por, parece que meu teclado está falhando. Pi, mil. Claro, não ouvi dar o ponto e coma ao final. Não? Sin dt, ponto e coma, cosseno dt, ponto e coma, seta igual a t, ponto e coma, abre a figura, e aí sim, subplot 1, 2, ou seja, 1,2 também pode ser 1,2, e a posição 1, recordem, se o número máximo de posições é superior a 9, coisa que esse caso é muito dificilmente vai ser usado, aí a coma é obrigatória. Nesse caso, não. Plot 3, X, G, Z. E aí, se quer um color em específico, color. Se não, simplesmente, ou se quer line with, não. Vamos a... Então, se eu quero um grosso um pouquinho, aí eu posso pôr grid, pode pôr título. Aqui não é obrigatório seguir na mesma linha, não. Isso é a hora, espaço, o programa que é da melhor. Se vocês podem seguir o title, ou, se vocês querem, pode seguir a linha barro ou não. Elimina esse coma. Title. E aqui o título, não? Plot 3. Não? E aí, no mesmo, subplot 1, 2, mesmo, posição 2. E só há 2 posições para o Comet 3. Aqui 1000 vai ser muito para o cometa, não? Não. Type. Não? E aqui? Não, calma. Então, vocês podem seguir uma mesma linha ou, se desejam, pode pôr
linha abaixo. Então, isso que hace, ele, digamos, abre a figura e sobre a última figura chamada, ou seja, como se chamar a figura, abrir a figura, o subplot vai estar sobre a figura 1, já? Na primeira posição, na segunda posição. Gráfico 3D comigo. Gráfico 3D comigo. Está bem lento porque 1000, não? Então, nota-se que ele vai acompanhando, acompanhando. E ao final vai pôr ele grid. E o título, não? Bueno. Vamos aqui. O apunte. Na pizarra. Ok? Final, vou a... Muito bem. Agora, vou vendo aqui nossa diapositiva. Aqui é chamados, cabe uma explicação. É para poder graficar superfícies. Também vocês podem usar em trabalhos, projetos, se necessário, graficar superfícies. Não? Também gráficos 3D. Aí, nesse caso, usando Mesh Grid e Surf. Não? Primeiro, há que construir a quadrícula. Tá? Explico aqui a vocês. O Mesh Grid, olha, nota-se que aqui está de 0 a 0,1 até 3. Mas vamos suponer que esteja 1 em 1, ok? 0, 1 em 1 até 3. 0, 1, 2, 3, ok? Para que dá mais fácil para explicar a vocês como funciona. Aqui é o Z. Aqui é o G e aqui é o X. Ok. Mira, vamos suponer primeira coisa, o Mesh Grid, ele cria uma quadrícula. Ele cria uma quadrícula, digamos. Tá? Tanto em LRX como em LRG, como primeiramente na posição 000, ok? Digamos que eu tenho aqui listo, tá? Esse está na posição 000. É uma quadrícula que está plana, completamente plana. MATLAB cria
matrizes, duas matrizes, uma para a coordenada x, outra para a coordenada y. Cada ponto de conexão aqui tem uma coordenada xg. Por exemplo, aqui, onde estou, tá? Digamos que aqui seja 0, 1, 2, 3. Tá? 0, 1, 2, 3. Não é obrigatório que seja igual, não? Então, aqui, por exemplo, é 1, 1, 1,1. Aqui, 1,2. Aqui, 1,3. Aqui, 0,3. 0,2, 0,1. Então, cada ponto de cruce, cada ponto desse, tem uma coordenada em ponto cartesiano x e g. Estes valores serão substituídos na função z, que é xg. E vai ajustar a altura de cada ponto desse, seja para baixo ou seja para arriba. Cada ponto desse será ajustado verticalmente, ok? Modulando a superfície. Cada ponto desse. Nesse caso, eu tenho 16 pontos. 4, 8, 12, 16. Tenho 16 pontos, por quê? Tenho 4, 0, 1, 2, 3 e 4, 0, 1, 2, 3. 4 por 4, 16. Ao total. Então, estes 16 pontos, cada coordenada será substituída na função z, xg, g, e será modulada da superfície. Assim funciona. Então, Bien. Então, seguindo esse exemplo aqui, primeiro, aqui está usando incremento, mas eu poderia haver usado em space também. Vamos fazer aqui uma coisa interessante. Olha essa, mira o que vou assim. X é igual input x. O número de ponto Rx. Ponto e coma que é o final. NY input. Isso para vocês mirarem e entre o número de pontos eje G. Não, claro que o número total de pontos seria x por G. Está. Olha o que eu vou fazer. Vou usar o linspace. É não obrigatório que seja igual. X é igual. X minúsculo. Observa que aí não é obrigatório, poderia usar outra variável, mas vou usar tal como está na diapositiva. Não? Linspace.
0,3, nx. Ponto e coma. G é igual. Pode seguir na mesma linha, ou a linha é lá. Linspace 0,3, ny, ok? Então, esses aqui eu vou escorrer quantos pontos eu tenho em cada R, não? Para me dar essa liberdade e poder comparar a superfície. E aí eu vou ver a fórmula que é usada. Aqui. Agora, vou cambiar de variável para... ele vai formar a reja. Essa reja X maiúsculo e G maiúsculo são duas matrizes contendo as coordenadas. Tanto del eje X, as coordenadas em X e as coordenadas em G. Porque cada ponto deste, cada matriz desta, por exemplo, se é 4, já? Eu vou ter 16 pontos. Pero cada ponto, eu tenho a coordenada de X, uma coordenada de G. Então, aqui está separado. X maiúsculo e G maiúsculo. São duas matrizes que vão se formar. Não é obrigatório usar X maiúsculo e G maiúsculo. Poderia ser outra variável, pero essa facilita. X maiúsculo, G maiúsculo. É igual ao mestre. Agora, X minúsculo, G minúsculo, para formar a quadrícula. Aí, ponto e coma ao final. Aqui eu vou ter a matriz X solamente com as coordenadas de X e G solamente com as coordenadas de G. Eu vou substituir esses valores na fórmula Z, XG, para ajustar cada um desses pontos. Então, é como eu vou moldando, vou dando forma à minha superfície. E aí eu vou copiar aqui a fórmula. E aí eu vou copiar tudo isso aqui. Como sempre, a mim me gusta figure, não? Quem vai graficar nesse caso é surf. Figure 1. Série. Por exemplo, você diz, para que pôr isto? Nós já temos uma figura aqui. Sabe o que vai passar? A figura ia graficar aqui. Não ia graficar em tudo. Porque já há uma figura aberta. Há dois meios. Ou cerramos essa figura, ou hacemos isso. Chama a figura e limpa a figura. Ou close all. Não quer usar a figura? Close all. Isso. E por defeito, vamos figure 1. Isso. Não é necessário limpar nada. Né? Faltou uma coisa, o título. Pô. Taito. E aí nós temos isso. E vamos a forma nosso.
Vamos dar forma no título, já? X, Z, G, tá? Aqui é título, não tem nada de X, G, seno não. E não tem nada disso, ok? Aqui é título. Não, é como se estivesse em papel. Não tem que... Aí está. Exemplo. Superfície, listo. Um nome adequado. É interessante, estimados, que vocês vão acompanhando com o MATLAB, ok? Para poder. Agora vamos executar aqui na ventana de comandos. Exemplo, superfície. Enter, eu vou pôr somente 4. Não é obrigatório que seja igual, mas eu vou pôr 4 para ambos. Olha aí. Então, os 16 pontos foram mudados. Por exemplo, X0, G3, Z foi calculado, substituiu na função, deu menos 3. Aqui é outro. Então, cada ponto desse, eu posso inclusive marcar aqui, ó. Cada ponto desse, ó, 0, 0, 0. X0, G0, Z também cai em 0, não? Aqui, na altura de 0. Então, ele vai agarrando esses pontos e ajustando a superfície. Correto? Agora, vamos executar novamente. Pero, em vez de 4, vamos pôr 10. E aqui, 10 também. Já melhorou. Eu tenho muito mais pontos. Tenho 100 pontos. Cada cruze deste, tá? Eu tenho X e G, eu tenho um nível de Z, não? Que vai ajustando a altura de cada ponto de cruze destes aqui. Não? Que, nesse caso, como é 10 em RX, 10 em RZ, em RG, é um total de 100 pontos. Ok? Quanto maior, claro, não vamos exagerar muito, pero se ponemos 40 e 50, não é obrigatório que seja igual, vamos ter 2.000 pontos. Vamos ver como queda. 40 em LRX e 50 em RZ. Com 2.000 pontos já se vê a superfície. Podemos, não? O título X, Z, ainda podemos, inclusive, mover aqui na superfície, não? Bueno, estimados, agora vou copiar aqui. Para nossa pizarra. Então, aqui o exemplo. Ok. Estimados, está tudo claro? Alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar? Eu modifiquei um pouco. Não, Sim, Diego, quedou claro? Sim. Correto. Correto. Então, está tudo... Os que não lograram TPA, não deixem de TPA, não deixem de
treinar para vocês praticarem. Já? Tudo isso que estou fazendo aqui, se vocês não praticam, não vão, digamos, aprender, porque esse é um curso prático, um curso que é necessário vocês estarem aí metidos no computador. Perfeito? Não, para poder praticar. Perfeito. Agora, estimados, vamos... Ai, meu Deus. Bueno, esse eu vou deixar para vocês, ok? Tem XGZ, vocês agam. Se tem alguma dúvida, vou deixar para vocês fazerem, não? Como exercício aí de... Não? Vou deixar aqui, última da diapositiva 2, deixarei por conta de vocês, ok? Agora, vamos à terceira diapositiva. Terceira diapositiva. Bom, estimados, aqui vamos entrar já em processo de programação passo a passo. Desde o início, não? Nós já estamos aprendendo programação, pero de uma maneira mais estruturada. Não? Algoritmo, não? Conceitos básicos de programação, pela programação algoritmo. Bom, aqui, algoritmo é um método usado para resolver um problema, usando uma sequência finita de instruções. É o que estamos fazendo aqui. Em realidade, já estamos criando, não um algoritmo, pero uma sequência finita de instruções embasada no algoritmo. Quando queremos graficar ou fazer algum cálculo. E aqui a história de como surgiu a palavra algoritmo, não? Depois, vocês, se estão curiosos, podem ler, não? Diagrama de fluxo ou pseudocódigo. Agora, o mais importante aqui, que o algoritmo pode ser representado por diagramas de fluxo ou pseudocódigos. O algoritmo deve ser preciso, se deve iniciar a sequência de realização das instruções, definido, cada vez que se siga o algoritmo, se deve obter o mesmo resultado, e deve ser finito, claro, senão não vamos obter nenhuma resposta. Deve haver um início e um final. Agora, aqui é muito importante, o algoritmo, esquema de algoritmo. Temos qualquer programação, por mais complexa que seja, sempre temos os dados de entrada, a resposta solicitada, tá? Os dados de entrada, o que é necessário para ser a operação. Digamos, uma coisa muito sencilla, quero somar dois números. Quais são os dados de entrada? Primeiro número, segundo número. Identificação da resposta solicitada. O que desejo? Uma suma. La determinação da operação e instruções. Vou somar dois números e armazenar em uma variável. Mostrar a resposta solicitada. Mostrar o valor da suma. Ou seja, a variável que armazenou a suma. Vamos aqui a um exercício número 1. Elabore um algoritmo que permita calcular quem é a pessoa de maior idade. Se conhecem as idades de duas de elas. Digamos, dados requeridos, a idade 1 e a idade 2. A idade das duas pessoas. Resposta solicitada. Allá, a maior idade. Eu desejo saber qual é a maior idade das duas pessoas. Não? Instruções. Se a idade 1 é maior ou igual à idade 2, então, armazeno em la variável maior a idade 1. Pero se a idade 2 é maior ou igual à idade 1, então, armazeno em la variável maior a idade 2. Ok?
conjunto de instruções vai ser os cálculos. E mostrar a resposta, mostrar a variável, o valor da variável maior, que vai conter a maior das duas idades. Aqui, vocês já vão estar mais familiarizados. Aqui é para resolver uma equação quadrática. Então, dados de entrada. Olha, equação quadrática, vamos agora aqui na pizarra. Uma equação quadrática típica é assim, não? É ax ao quadrado mais bx mais c. Não? Então, para calcular as raízes de uma equação quadrática, tenho a famosa fórmula, eu vou dar um nome, há um nome para essa fórmula, que é a que está aqui. Essa aqui. Ok? Vou esta copiá-la, aumentar aqui. Aqui, o algoritmo está mais próximo da linguagem humana. Hasta agora, não estou interessado em programação de MATLAB, que estou mostrando de uma maneira general. Okay? Então, grande. Ok. Bueno. Então, pero vocês notam que ela só será real, não? Só vai haver raiz real se o determinante da raiz quadrada seja maior ou igual a zero. Então, raízes reais. Não? O delta, não? Que é p elevado ao quadrado menos 4ac deve ser maior ou igual a zero. Onde está esse maior? Maior ou igual a zero. Hasta aqui não estou preocupado em programação. Não sei. Então, isto vamos usar. Se as raízes são reais, aplicar a fórmula. Então, a famosa fórmula. Menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, entre 2a, desde que b ao quadrado menos 4ac seja maior ou igual a zero. Se não temos raízes complexas. E mostrar os valores x1 e x2, claro, desde que sejam reais. Temos dado de entrada, resposta solicitada, não? Conjunto de instruções, que no caso, calcular através da fórmula as raízes e mostrar o resultado da raiz. Agora vamos ao diagrama de fluxo. Teremos símbolos básicos, não são 6. Esse símbolo aqui é início e fim da programação. Ingresso de dados. Paralelepípedo inclinado, não? Como se fosse um retângulo inclinado. Nesse caso, A, B e C, não? Processo. Um retângulo. Decisão. A maior que B, ou seja, uma prova lógica. Nesse caso, se vocês notarem bem, vamos necessitar de uma prova lógica para saber se há raízes reais ou não. Então, isso é uma toma de decisão. Salida da informação, mostrar a informação através desse retângulo um pouco assim, curvo abaixo. E o conector? Não? São 6. E o pseudocódigo
é um código mais próximo à leitura humana. Já aqui, não para o computador. Porque, a princípio, vocês, como engenheiros, podem ser um pseudocódigo, entregar um programador que domine C++, que domine Visual Studio, ou que domine MATLAB, e ele vai ser a programação para o projeto, não? Então, essa é a ideia. O pseudocódigo não é necessário que seja, não? Um linguagem de programação. Ao contrário, deve estar mais próximo à nossa linguagem, de uma maneira que nós outros compreendemos. Vamos aqui a um exercício bem simples, só para que vocês visualizem. Elabore um pseudocódigo e um diagrama de fluxo que permitam calcular a área de um triângulo. Base por altura, A igual a B por A, por H entre 2. Então, área. Então, o que necessita? Triângulo, eu tenho que saber a base e a altura. A seria a área. Basta multiplicar B por H e dividir por 2. E a área, mostrar a área. Né? Aqui. Olha o diagrama de fluxo. Início. Dados de entrada, B e H. A toma de decisão. Ambos devem ser positivos. B maior que 0 e H maior que 0. Se passarem na prova lógica, I é... Aqui eu não estou mostrando programação, mas MATLAB é AND, não? Se calcula a área e mostra a área. Se não, dados errados e vai para fim. Pseudocódigo, ler A e B. Se B maior que 0 e H maior que 0, então armazena o resultado em A. Escreve A. Se não, dados errados, fim de si. E fim. Ok? Estimados, eu vou fazer a hora da assistência, porque senão não vou poder ser. Ok? 1 minuto.